paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos estão felizes por estar aqui nesta noite? Amém, Jesus. Glória a Deus. Também estou muito feliz. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem identificar o valor de estar aqui. Mas nós conseguimos pela misericórdia do Senhor. Sabemos que estar aqui é um grande privilégio que Deus está nos dando. Nesta noite eu gostaria de dividir com os irmãos uma mensagem sobre a qual eu tenho pensado, na verdade desde ontem, mas hoje especificamente passei o dia todo focado nesta palavra para que eu pudesse da melhor forma dividi-la com os irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33 ao 36. Na verdade, eu não vou expor esse texto, propriamente dito, mas ele vai servir de base e de referência para aquilo que eu quero trazer aos irmãos. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Os irmãos acharam? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois, quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Mais uma vez, curva a sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, pois, como eu disse, nós somos um grupo privilegiado de estar aqui. O Senhor nos trouxe aqui para falar ao nosso coração, para nos dar a oportunidade de engrandecê-lo, de glorificá-lo, de oferecer a Ti um louvor e adoração que sejam aceitáveis. Fala conosco agora através desta palavra que o Senhor colocou no meu coração para dividir com este povo. Que a Tua palavra, ao ser liberada, que ela possa produzir todos os resultados para a qual está sendo enviada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, semanas atrás, eu assisti a uma entrevista que repercutiu nas redes sociais, e talvez muitos dos irmãos tenham assistido esta entrevista. E o que me chamou a atenção é que nos compartilhamentos que as pessoas fizeram nas redes desta entrevista, o enunciado era a resposta de um pastor sobre Deus que deixou ator da Globo sem palavras. A resposta de um pastor sobre Deus que deixou ator da Globo sem palavras. Esta entrevista foi veiculada no Canal Brasil. E nesta entrevista, o ator / apresentador que conduzia a entrevista fez ao final da entrevista uma pergunta de fechamento que me chamou a atenção. Se dirigindo ao pastor, ele perguntou: quem é Deus? Quem é Deus? O pastor tentou responder à pergunta ao longo de aproximadamente 4 minutos e pouco. E eu gostaria de dividir a resposta em 3 blocos. 3 blocos. No bloco 1, eu diria que o pastor apresentou alguns argumentos razoáveis sobre Deus. Eu vou citá-los aqui rapidamente, fiz questão de registrar. Deus é amor, Ele é o amor encarnado. Deus é a fonte originária de todo o amor. O endereço de Deus na terra é onde o amor se manifesta e se materializa.
Deus é um mistério, está sempre um passo a mais e além de tudo o que podemos dizer sobre Ele, e Deus é indefinível. O segundo bloco daquilo que ele respondeu, eu estou dividindo em 3 blocos, e o segundo bloco, neste bloco, aparentemente tentando evoluir no seu raciocínio e tentando achar outros argumentos para definir quem era a pessoa de Deus, o pastor, ao meu ver, passou a digredir ao invés de explicar, ou seja, passou a viajar ao invés de explicar. Ele disse: Deus é o silêncio diante do absurdo, porque talvez Deus seja o absurdo. Deus é a lágrima da mãe. E ele está fazendo uma alusão à mãe que perdeu o filho de 3 anos numa estação de metrô em São Paulo. O terceiro bloco da resposta, eu diria que é o bloco perigoso. Porque neste bloco, o pastor apresentou alguns argumentos perigosos à fé bíblica. Eu vou repetir. Argumentos perigosos à fé bíblica, na tentativa de explicar o mal, o sofrimento no mundo e a relação que Deus tem tanto com um quanto com o outro. E foram estes argumentos que, ao meu ver, são teologicamente equivocados, que me despertaram a necessidade de trazer a mensagem de hoje. Hoje eu quero falar, em poucas palavras, a respeito do problema entre Deus e o mal. Deus e o problema do mal ou o problema do sofrimento. Me dá vontade de gritar, foi isso que ele disse no terceiro bloco, que é o perigoso. Escute isso. Me dá vontade de gritar com Deus quando eu penso que tem a barriga de uma criança roncando de fome no mundo. Isso me dá raiva. Eu pergunto, onde é que está você? Qual a sua autoridade de se dizer Deus se o mundo produz isso? Ao contar sobre aquela mãe que eu citei que perdeu o filho de 3 anos numa estação de metrô em São Paulo, o pastor disse: eu creio com raiva que isso não poderia acontecer. Deus não é o controlador do mundo, senão ele é mau. Só creio em Deus porque creio que ele morre junto com a humanidade. Todo-poderoso para mim não faz sentido. Todo amor, todo frágil, demasiadamente humano como a gente. Lembrando que quem está dando essa resposta é o pastor de uma igreja que a mídia está colocando como o seu queridinho, porque as suas respostas caminham na direção do que a mídia e do que o pecador e o ímpio querem escutar. Eu constatei, irmãos, a partir desta entrevista para a qual Deus me chamou a atenção, que muitos crentes, ao ouvirem-na, infelizmente não identificaram os argumentos nocivos e danosos nela presentes. E por isso, o que acontece? Eles acabaram consumindo todas as informações dadas pelo pastor na entrevista sem avaliá-las corretamente. Eu tenho dito aos irmãos nos estudos de quarta-feira, pois temos estudado a carta do Apocalipse, que ao longo da história da igreja, uma das estratégias usadas por Satanás é criar no seio da igreja doutrinas falsas. É criar no sistema doutrinário da igreja doutrinas falaciosas. E o propósito em criar e promover esse tipo de doutrina no meio do povo de Deus é justamente para fazer com que este povo venha implodir na sua base, estrutura e corpo doutrinário. Ainda hoje ele continua fazendo isso e ele usa episódios como o que eu citei para incutir na cabeça das pessoas, sorrateiramente, uma teologia nitidamente equivocada sobre quem Deus é e qual é a sua relação, tanto com o mal quanto com o seu desdobramento, que é o sofrimento. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a doutrina falaciosa, nociva, ela é como aquele alimento contaminado. Inicialmente você o ingere
e não necessariamente de imediato começa a provocar sintomas em você. Mas este alimento pode provocar infecções no seu corpo e evoluir de modo a tirar a sua vida, se você não tratá-lo. O falso ensino é a mesma coisa. Ele vem mascarado como verdade, mas o conteúdo é de mentira. Satanás é especialista nisso. Voltando ao Apocalipse, o que nós temos lá com o surgimento do falso profeta é que ele tem aparência de cordeiro, 2 chifres como de um cordeiro, mas a fala é de dragão. Muitos dos ensinos hoje têm aparência de piedade, mas os ensinos são negados quando praticados. Quando observados e avaliados, esses ensinos não passam, porque a palavra de Deus detecta o erro deles. Só que para isso é necessário que nós submetamos todo o ensino falacioso à doutrina da verdade, para que a doutrina da verdade os exponha. Meu objetivo através dessa mensagem hoje, que Deus disse que eu tinha que pregar sobre isso, disse ao meu coração, é alinhar todos os irmãos aqui presentes, toda a igreja do Sagrada Família, a uma perspectiva bíblica a respeito da questão de Deus e o problema do sofrimento ou o problema do mal. Obviamente, o meu intuito não é nem falar isso de modo exaustivo, porque nós não temos tempo e também não seria o momento para falar sobre isso, porque demandaria muitos outros repertórios, outras coisas, e não é o objetivo de hoje. Eu quero apenas, de forma muito superficial e rápida, clara, objetiva e certeira, alinhar a perspectiva de todos nós sobre Deus e o problema do sofrimento ao que a Bíblia diz a respeito disso. Eu adianto aos irmãos que eu vou ter que citar algumas coisas aqui que talvez nem todo mundo tenha ouvido falar sobre, mas não se preocupe, porque o que eu disser, que eu imaginar que seja novo para alguns, eu vou imediatamente explicar. Amém, meus irmãos? Eu estou dizendo isso porque o ser humano tem a tendência de, ao ouvir algo que não é do seu mundo, que não é do seu repertório, ele imediatamente ressarcir, ou deixar de lado, ou recusar. Não faça isso. Se deparar com algo que não é do seu repertório, do seu mundo, do seu conhecimento, não se preocupe, porque vou me colocar a explicar em seguida. A questão da relação entre Deus e o mal ou o sofrimento é uma questão, eu diria, milenar. Eu diria que a pergunta que esta questão gera também é milenar. Qual pergunta? Como um Deus bom permite o mal? Como um Deus bom, todo-poderoso, permite não apenas o mal, mas também o seu desdobramento principal, que é o sofrimento. E esta é a grande pergunta que a filosofia faz para a teologia ao longo dos séculos, incitando a teologia a trazer uma resposta que seja convincente. Como associar, ou como coadunar a crença num Deus bom com o mal e com os sofrimentos que existem no mundo e que se propagam sem freio, imprimindo dor e agonia para as pessoas? Esta é a grande pergunta da filosofia para a teologia. Eu estava lendo a respeito de um paradoxo chamado, aqui entra alguns termos que talvez nem todos conheçam, e eu vou explicar da melhor forma que eu puder. Restando dúvidas, estou sempre aqui na congregação para esclarecê-las. O paradoxo de Epicuro, ou Epicuro, não sei se os irmãos já ouviram falar sobre esse paradoxo. Quem foi Epicuro, ou Epícoro? Ele foi um filósofo grego que viveu no período helenístico, o período grego da dominação de Alexandre o Grande. Viveu de 341 a 271 a.C. E ele suscitou ou levantou um questionamento baseado em conclusões lógicas. E a sua tese, conhecida como paradoxo de Epicuro, ou de Epicuro, como eu disse, nesta tese ele apresenta um dilema em 3 afirmações, chamado de trilema, porque são 3 afirmações em um problema. E as 3 afirmações
Nestas três afirmações, ele procura dizer que não é possível que as três sejam verdade. Sendo duas verdades, uma terceira necessariamente tem que ser mentira, ou tem que ser inválida. Quais foram estas afirmações, a partir da qual ele começou as suas reflexões? Primeiro, Deus é onipotente. Quem já ouviu isso e quem já leu isso na Bíblia? Ou seja, o prefixo latino, ou do latim, oni, é todo. Então, onipotente é todo poderoso. Onibenevolente, Deus é todo bom. Ele é absoluta e ilimitadamente bom. A terceira afirmação, Deus é onisciente. Ele tem absoluta ciência de tudo, ou ele sabe de todas as coisas. Considerando esta afirmação, ele argumentou que para Deus e o mal existirem juntos, ele não pode ser as três coisas. Ele não pode ser onipotente, não pode ser onisciente e ele não pode ser onibenevolente ao mesmo tempo. Ele pode ser duas coisas destas três, mas não as três. Observe um raciocínio. Talvez falando rápido aqui fique difícil de pegar, mas como eu disse, eu estou à disposição dos irmãos. Se Deus é onibenevolente e onipotente, e o mal existe, olha o que ele está pensando. Logo, Deus não é onisciente, ele é onibenevolente, onipotente, mas não é onisciente. Deus é bom e não quer que as pessoas sofram. Ele é todo-poderoso e poderia impedir o mal, mas não impede, porque ele não sabe quando o mal vai acontecer e quando o sofrimento será impresso. Segundo, ele é onipotente e onisciente, e o mal existe. Logo, Deus não é onibenevolente. Ou seja, ele é todo poderoso para impedir o mal e o sofrimento. Ele tem ciência do mal e do sofrimento, mas não impede, porque na perspectiva deste filósofo ateu, ele não é todo bom. Terceiro, se Deus é onibenevolente e onisciente, o mal existe, logo Deus não é onipotente. Deus é bom e não quer que as pessoas sofram. Ele sabe de toda a existência do mal e do sofrimento, mas ele não os impede porque é impotente. Aqui está a declaração do pastor. O que ele disse no terceiro bloco: eu não creio num Deus que seja todo-poderoso, é tão humano como a gente, tão frágil como a gente. Este argumento que eu disse que é nocivo, e tão nocivo que Deus me fez atentar para a necessidade de falar sobre esta entrevista, se enquadra nessa terceira afirmativa de Epicuro, ou de Epicuro. Deus, ele é todo bom, ele conhece e sabe que o mal está acontecendo em tempo real, mas ele não tem poder para impedi-lo. Vamos para uma argumentação bíblica, porque eu não sei aos irmãos, mas só de falar sobre isso eu me sinto triste e chateado. Você dizer que o Deus apresentado na Bíblia não é o Deus Todo-Poderoso é ofensivo a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente diz a respeito de Deus. Porque se não for o que ele é, isso é perigoso. Nós temos que fazer como foi recomendado a Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque você está num lugar santo, falando com alguém que é absolutamente santo. Quando nós falamos de Deus, nós não podemos colocá-lo no patamar dos homens como sendo tão limitado quanto eles. Não podemos reduzir Deus ao nosso nível e dizer que se ele não atua na direção de impedir o mal e o sofrimento é porque ele é impotente. A palavra de Deus não concorda com essa perspectiva. Vejamos, primeiro, Deus escute isso, porque aqui está a perspectiva bíblica. O que eu disse? A perspectiva? Diga para o seu irmão, agora vem a perspectiva bíblica. Porque senão o pessoal coloca tudo no mesmo bolo. Está a perspectiva bíblica. Qual é? A primeira, Deus é
plenamente onipotente, onisciente e onibenevolente. A palavra de Deus mostra que este filósofo ateu que eu acabei de citar, ele está equivocado com suas conclusões tidas como lógicas. E que apesar do sofrimento existir no mundo, Deus sempre foi, sempre é e sempre será onipotente, onisciente e onibenevolente. Ele é onipotente. Jó capítulo 37, versículo 23. Vejam como Jó qualifica Deus ao Todo-Poderoso. Ao Todo-Poderoso, nosso Deus, não podemos alcançar. Grande é em poder. Quem é grande em poder? O Deus Todo-Poderoso. Porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus a quem servimos e adoramos, é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, pelo tempo que quiser, e parar de fazer quando quiser, e não retornar nunca se não quiser, porque Ele é todo poderoso. E Isaías diz: operando Deus, quem impedirá? Deus é onisciente. Salmo 139, do verso 7 ao 12, trabalha dois dos grandes atributos de Deus, que é a onipresença e, por fim, a onisciência. Diz o salmista: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Agora vejam: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo o que acontece no mundo. Ele sabe de tudo o que acontece na sua mente, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Deus conhece os detalhes do que está acontecendo em tempo real. E eu digo que a Bíblia ainda apresenta um outro atributo impressionante, que é o da presciência, que diz que Deus não apenas sabe de tudo, como sabe de antemão. Alguém poderia glorificar a esse Deus? Deus não apenas sabe sobre tudo, mas Ele sabe de antemão. Deus é onibenevolente, ou seja, Ele é completamente, essencialmente bom. Salmo 118, verso 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. O texto não está dizendo que Ele apenas ama e que de vez em quando Ele é bom. O texto está dizendo: Deus é essencialmente bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Provérbios capítulo 29, versículo 12: a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. A sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O que o orvalho traz para a relva? Primeiro, cobertura. Segundo, vida. O nosso Deus nos cobre e nos dá vida através da sua bondade. Nós não podemos de modo nenhum colocar Deus num lugar onde sua onipotência, onisciência e onibenevolência são questionados.
A presença do mal no mundo não invalida esses atributos de Deus. E tentar extraí-los de Deus é como tentar sugerir que Deus não é quem é, ou seja, que Deus não é Deus. Mas Deus é Deus, independente da problemática do sofrimento, independente da problemática do mal. Ele detém a plenitude do poder, do conhecimento e da bondade. Segundo, vou acelerar um pouco. Deus fez tudo perfeito, mas o pecado trouxe disfunção e anomalia. Deus fez tudo perfeito. A conclusão recorrente em Gênesis, capítulo 1, ante as coisas que estavam sendo criadas era: e viu Deus que era muito bom. E viu Deus que tudo era bom. Percebam, o texto não está dizendo: e viu Deus que era ruim, era deficiente, era precário, era limitado, era incompleto, era disfuncional, era anômalo. Mas o texto diz: tudo era bom. E algumas versões ainda acrescentam uma outra palavra dizendo: e viu Deus que tudo era muito bom. Isso significa dizer que tudo que Deus fez, Ele o fez a nível de excelência, e cada coisa criada cumpria o seu papel, o seu desígnio, o seu propósito e o seu objetivo. Tudo o que Deus criou no mundo recebeu, alguns filósofos até dizem isso, recebeu uma correta dimensão, uma correta forma e uma correta ordem. Isso concorda com a Bíblia. Deus deu dimensão, Deus deu forma e Deus estabeleceu ordem absoluta, ou seja, Ele fez as coisas dando a elas a capacidade e o potencial de funcionarem de forma absoluta e irrestrita e excelente. É nítido na criação das coisas que Deus criou como um grande engenheiro, que Deus atuou como um grande engenheiro, um grande arquiteto, um grande design. Deus fez as coisas de modo pensado, Ele foi preciso nos cálculos, Ele foi preciso na execução. Tudo o que Deus fez leva à grandeza da sua sabedoria, à grandeza da sua inteligência, à grandeza do seu poder. E é por isso que Paulo está debruçado diante desse Deus em louvores, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele recompense? Ninguém. É por isso que nós temos que dizer: a Ele seja a honra, a glória, o louvor eternamente e amém. É inegável o fato de que tudo que Deus fez é bom. Deus não fez nada abaixo desse requisito. Deus não fez nada abaixo desse padrão de excelência. Deus estabeleceu tudo na criação para funcionar como tinha que funcionar. A criação leva a sua assinatura. Romanos 1:20, eu falo isso de vez em quando aqui na congregação. Romanos 1:20, Paulo reconhece isso. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas, os ímpios, que são relacionados no capítulo 1 de Romanos, são indesculpáveis. Deus criou o melhor dos mundos. Ele criou um mundo puro, um mundo incorrupto. Ele criou um mundo pleno, Ele criou um mundo completo, onde tudo cumpria sua função e seu propósito. Como se não bastasse, Ele cria uma criatura como o homem, à sua imagem, à sua semelhança. Como imagem, o homem adquiriu de Deus uma natureza incorruptível. Como semelhança, o homem adquiriu habilidades de volição, vontade, personalidade, espiritualidade, caráter, amor e tantas outras coisas. Mas algo aconteceu.
algo aconteceu inexplicavelmente. O homem dotado de plena capacidade, que é algo que nós não temos hoje. O homem dotado de plena espiritualidade e comunhão com Deus, que é algo que nós não temos hoje. O homem se valendo do seu livre-arbítrio e exercendo suas capacidades físicas, mentais, espirituais e emocionais, e sem influência nenhuma de uma natureza decaída, ele escolhe transgredir. Por isso eu digo que é inexplicável. Ele escolhe transgredir, ele escolhe desobedecer a Deus, ele escolhe de modo consciente e voluntário ultrapassar os limites e fazer o que Deus disse que não deveria ser feito, transgredindo deste modo suas ordens. O que a escolha do homem provocou? Ela levou o mundo, ela levou o homem, ela levou a humanidade para a rota do caos e colocando o homem num contexto de mal e de sofrimento, de predomínio do mal e predomínio do sofrimento. O pecado comprometeu o que Deus fez perfeito. O pecado comprometeu o que Deus fez completo. O pecado tornou tudo o que Deus fez anômalo e disfuncional. É por isso que as coisas no mundo não funcionam como deveriam funcionar. É por isso que o homem não consegue cumprir o seu papel de ser servo de Deus, obedecê-lo em amor e respeitá-lo. É porque o pecado trouxe anomalia e disfuncionalidade. O pecado, quando entrou no mundo, ele transformou as coisas naquilo que nunca deveriam ser. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Paulo diz que o dano do pecado, quando entra no mundo, ele se estabelece até mesmo sobre a criação. Veja o que Paulo diz. Porque sabemos que toda a criação geme e está profundamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo. O que Paulo está dizendo? O pecado, quando entra no mundo, desgraça o mundo, coloca todo mundo debaixo do gemido. A natureza e nós, os filhos de Deus. Mas nós, os filhos de Deus, estamos aguardando a redenção, que será o dia em que esta solução virá definitivamente e o pecado não mais terá influência sobre as nossas vidas. Infelizmente, meus irmãos, a escolha do homem trouxe danos. Isso é, humanamente falando, irreparável. Humanamente falando, irreparável. O homem fez uma escolha que não devia fazer, que é a escolha pelo pecado. No capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo estabelece algumas coisas que vieram a partir do pecado. Eu vou citá-las rapidamente. Com o pecado veio a morte, versículo 12 do capítulo 5 de Romanos. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado me ajude a pregar, e pelo pecado morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão era o representante da raça. O que ele fez repercutiria na humanidade que viria a partir dele. Ele era o nosso representante, ele não poderia falhar. Mas ele falhou. Romanos 6, 23, Paulo disse, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte foi o maior dos danos provocados pelo pecado, mas obviamente nós sabemos a partir da Bíblia que não foi o único dano provocado. A morte é um dos grandes e maiores danos, mas além disso o pecado trouxe desamor, desafeto, injustiça, desigualdade, contenda, inveja, intriga, violência, abuso, desrespeito, imoralidade, caos, desordem, relativismo, declínio e desgraça. Em outras palavras, quando o pecado entra no mundo, ele traz tudo que Deus não queria que estivesse no mundo. Ele trouxe toda a sorte de males e sofrimentos que hoje as pessoas enfrentam. Quem trouxe? O pecado.
Paulo diz ainda em Romanos capítulo 5 que com o pecado veio o juízo de Deus para a condenação. E não vou comentar esse texto, vou apenas citá-lo. Verso 16. Porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Terceiro, Paulo diz, com o pecado o homem foi feito pecador, recebendo a herança de uma natureza pecaminosa. Versículo 19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Nós herdamos esta natureza danosa, e hoje nós pecamos como Adão e Eva pecaram. Quarto, Paulo diz em Romanos 5 ainda que com a queda do homem o pecado abundou no mundo. Versículo 20, além disso veio a lei para que a transgressão abundasse. Mas aí vem a boa notícia na sequência. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Terceiro lugar, Deus não é nem o agente do mal e nem o responsável pelo mal ou pelo sofrimento do mundo. Deus não é nem o agente nem o responsável pelo sofrimento do mundo ou pelo mal do mundo. Deus não tem nada a ver com o sofrimento e com o mal que se alastra e que é impresso sobre as pessoas. Porque Deus não fez as pessoas para viverem como estão vivendo. Deus não criou o pecado, Deus não o fez entrar no mundo. Foram as escolhas deliberadas, equivocadas de Adão que trouxeram. Porque Deus, eu quero abrir um parêntese aqui, Deus poderia ter nos criado como robôs, pessoas incapazes de fazerem algo que divergisse do programado. Mas Deus nos fez homens livres. Nós podemos escolher a obediência em amor, como podemos escolher a obstinação e a rebeldia. Nós podemos escolher estar com Deus, como podemos escolher estar longe de Deus. Assim como Adão, até hoje, o homem continua escolhendo a incredulidade. Assim como o Adão que pecou no paraíso, o homem continua escolhendo o afastamento, a obstinação. O homem continua escolhendo o pecado. E tem gente que diz, eu sou pecador só porque Adão foi pecador. Mas talvez você na pele de Adão teria feito a mesma coisa. Nós temos que retirar de nós essa vestidura que nós achamos ser de justiça. Nós precisamos deixar essa prepotência de achar que nós somos melhores, que nós somos apenas vítimas, mas que não teríamos feito nada parecido. Meus queridos, talvez teríamos feito não apenas o que Adão fez, mas algo pior do que ele fez. Porque nós hoje repetimos os erros, os pecados que Adão cometeu, mas nós também estamos cometendo. Temos uma natureza inclinada para o pecado, mas isso não quer dizer que você tenha que viver pecando. O homem usou mal a sua liberdade, foi submetido a um ambiente de mal e de sofrimento. Vou repetir, o homem com o seu pecado foi submetido a um ambiente onde há o mal e onde há o sofrimento. Vejam algumas perguntas que eu relacionei. Por que tantos inocentes sofrem e morrem? Por que há tantas desigualdades no mundo? Por que há tanta injustiça e opressão? Por que o direito é de alguns e não de todos? Por que uma criança estuprada dos 6 aos 10 anos foi estuprada por um tio de 6 aos 10 anos? Por que uma mulher grávida, aconteceu nesta semana, não sei se os irmãos tiveram acesso a essa notícia, porque uma mulher grávida é morta pela amiga, se não me engano, numa empresa de cerâmica, e em seguida esta amiga, movida por inveja, abre a barriga desta mãe com estilete e retira o filho. Eu pergunto, o que Deus tem a ver com essa maldade? O que Deus tem a ver com esse sofrimento? Deus não quis isso. Deus não provocou isso. Foi os homens, ou o homem com a sua escolha errada quem escolheu isso. Foi o homem com a sua escolha deturpada que chegou nesse lugar. Foi o homem que procurou o nocivo pecado para ter a sua função toda comprometida. Mas foi o homem quem buscou isso. Deus não tem nada a ver com o inocente que morre.
Deus não tem nada a ver com a mulher grávida que é morta violentamente, injustamente, tendo o seu filho retirado da barriga. Deus não tem nada a ver com um menino de 3 anos na estação de metrô em São Paulo que cai nos trilhos e o trem passa por cima. Meus irmãos, nós estamos num contexto, num cenário onde coisas como estas são próprias, visto que o homem escolheu errado. Agora, o homem pecador quer que Deus fique apagando o incêndio dele. Esse homem não quer nada com Deus, mas quando está diante de uma arma e o assaltante apontando para a testa, quer: Deus, desça e trava o gatilho. Vocês estão me entendendo? As pessoas se envolvem no tráfico, envolvem-se com coisa errada, gente errada, e quando está ali com o fuzil na cabeça, está dizendo: Senhor, se tu és bom, trava esse negócio e que eu não morra por isso. Meu querido, não pode ser dessa forma. Deus não tem nada a ver com isso. É a maldade do homem, é a malignidade do homem, é as escolhas erradas do homem que colocam o homem nesses lugares. Agora tem outro detalhe. O pecado não apenas te coloca como vítima do mal, mas também te coloca como provocador do mal. Porque a gente gosta de olhar para a gente como vítima do mal. Fizeram coisas que não deveriam fazer, Deus deveria ter impedido. Mas o pecado não apenas nos coloca num lugar onde nós somos alvos e vítimas do mal alheio, oferecido pelo outro. Mas o pecado também nos coloca num lugar onde nós podemos provocar o mal ao outro. Se a humanidade obedecesse a Deus e o amasse de coração, meus irmãos, teriam essas coisas? Se a humanidade tivesse ainda apegada ao plano original, aconteceria estas coisas? Teria mulher com barriga aberta? Teriam os homens, jovens, crianças, sendo mortos injustamente? Teria homicídios, assassinatos, latrocínios, estupros, pedofilia? Não. Mas o pecado entrou no mundo e trouxe problema. Deixa eu acelerar aqui que eu já estou terminando. Quando o pastor trouxe aquela resposta, eu me perguntei: quem somos nós para colocar Deus no banco dos réus? Quem sou eu para colocar Deus contra a parede e acusá-lo do que quer que seja? Jó capítulo 7, verso 17, que é o homem para que lhes dê importância e atenção? Quem somos nós para julgarmos Deus como se nós é quem fôssemos os juízes? Quem somos nós para acharmos que somos mais justos e bons do que Deus? Jó 4,17. Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Uma pergunta retórica. Obviamente nenhum mortal poderá. Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Em último lugar, apesar de todo o mal que Deus permite, 5 minutos eu já termino, queridos. Apesar de todo o mal permitido, algum bem Deus está produzindo. Eu sei que muitos dos irmãos estão fazendo o download do que eu disse aqui. Eu sei que é difícil entender. E é realmente muito difícil. Santo Agostinho, que foi o teólogo na história da igreja, que trouxe uma resposta para Epicuro, aquele filósofo sobre quem eu falei, ele, de modo muito inteligente, ele elaborou uma sequência de argumentos, baseado na perspectiva de que Deus, apesar de permitir o mal e o sofrimento, neste contexto todo, ele está produzindo algum bem, que Agostinho chama de o bem maior. Obviamente, a gente não pode identificar este bem avaliando isoladamente os episódios de maldade ou os episódios de sofrimento. Se você avaliar isoladamente alguém que sofre injustamente, alguém que morre por um homicídio, ou alguma tragédia que acontece na sua própria vida, se você avaliar isoladamente, você não vai enxergar como Deus está, de algum modo, num propósito amplo, produzindo um bem maior.
Mas Paulo diz que Deus pode extrair o bem do mal. Paulo diz que Deus pode extrair o bem do mal. Ele pode reunir todas as circunstâncias da nossa vida, sejam quais forem, e no somatório delas produzir o bem para aqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28, que é um texto que todos nós conhecemos, diz: sabemos que todas as coisas, quais coisas? Contribuem juntamente, ou seja, contribuem no somatório, para o bem, para o quê? Para o mal? Para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Conta-se que uma certa vez, ouça essa história, é uma história de folclore, de lenda, mas que tem alguma aplicação para o que eu estou falando. Ouça com atenção esta história. Diz que um fazendeiro, certa vez, perdeu o seu único cavalo. Fugiu, foi embora. O vizinho, porque sempre tem alguém dessa qualidade, chegou e falou: companheiro, você perdeu o seu cavalo, que falta de sorte, hein? Você só tinha ele, agora não tem nenhum. Ele disse: olha, eu não posso falar sobre isso, porque eu não sei o que dizer sobre sorte ou azar. Passou alguns dias, volta o cavalo que fugiu com mais 20 cavalos selvagens que ele de alguma forma persuadiu para voltarem. Chega o vizinho de novo. Vizinho, que sorte, hein? Eu achei que era azar você ter perdido os cavalos, mas o que fugiu trouxe mais 20, agora você tem 21. Que sorte. Ele disse: eu não posso falar sobre isso, não sei o que dizer. De repente, um dos cavalos chuta a perna do filho do fazendeiro e quebra a perna em vários pedaços. Chega o vizinho. Companheiro, mas que falta de sorte, hein? Vieram 21 cavalos e logo um deles chuta a perna do seu filho e quebra. O fazendeiro responde: eu também não sei o que dizer sobre isso. Ele sempre ficava em silêncio. Um belo dia, uma gangue de homens maus e assassinos, meliantes, começou a arregimentar crianças para treiná-las para o crime. E você sabe, homens desse perfil não pedem, eles exigem. Chegou na casa do fazendeiro e disse: cadê seu filho? Você tem filho? Tem. Cadê seu filho? Eu quero ver seu filho. Quando viu o menino estava com a perna quebrada, e o líder daquela gangue, ele disse: eu não posso pegar esse menino, porque esse menino é defeituoso, e para cumprir o propósito para o qual nós o treinaríamos, ele tem que ser perfeito. Eles mudaram de casa, foram para outra casa. O menino não morreu, não foi arregimentado para o mundo do crime. O que eu quero dizer com isso é que, olhando os episódios isoladamente, você não pode emitir um parecer correto sobre o que está sendo produzido. Você pega lá no início um cavalo que foge e acha que é má sorte. Depois isso é contradito quando ele volta com mais 20. No final, quando você reúne as informações, é que você tem a capacidade de compreender que, apesar desses infortúnios, apesar desses acontecimentos não queridos, o que Deus fez? Preservou a vida do menino, produziu algum bem. Na sua vida, meu irmão, você pode, assim como na vida dos seus familiares, na sua história, assim como na história de seus familiares, você pode não estar entendendo por que o mal existe, por que o mal está gerando tanto sofrimento e por que Deus não está impedindo. Mesmo que depois desta explicação que eu trouxe, você ainda continue não compreendendo. Eu quero te convidar a usar a sua fé em Deus. Sabe por quê? Eu costumo dizer que a fé é aquilo que nos pega nos braços depois que a razão já não consegue compreender mais nada. A fé é aquele amigo que pega na nossa mão e diz: você já não entende o que está acontecendo, não sabe por quê, não sabe para quê, não tem problema, eu te levo daqui para frente. A razão tem um limite, a fé não tem limites. A razão te leva até um determinado ponto, a fé te leva até onde você precisa chegar.
Deus é bom. Deus é poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Isso é inegável. Assim como o mal, assim como o seu desdobramento principal, que é o sofrimento, também é inegável. Mas saia desta noite fundamentado nessas premissas que eu apresentei. Deus é plenamente onipotente, onisciente e onibenevolente. Deus fez tudo perfeito, mas foi o pecado que trouxe disfunção e anomalia. Deus não é nem o agente e nem o responsável pelo mal ou pelo sofrimento do mundo. E quarto, apesar de todo o mal permitido, algum bem Deus está produzindo. Quantos ainda confiam no controle de Deus sobre todas as coisas? Quando você sofrer, você vai reclamar ou vai confiar que Deus sabe o que está permitindo acontecer? Ele está permitindo. Mas no caso da vida do crente, Ele está reunindo circunstâncias para, no somatório, produzir o bem. Sua vida não está a esmo. As coisas na sua vida, eu quero terminar com essa palavra, as coisas na sua vida não acontecem aleatoriamente ou casualmente. As coisas na sua vida, você que teme a Deus, acontece dentro de um propósito, dentro de um objetivo. Deus está conduzindo todas as coisas.